O Inter voltou a trazer confiança para o seu torcedor. E nesse vídeo a gente fala sobre esse novo momento do Internacional e principalmente qual será a equipe colocada por Roger Machado para a disputa das Copas, os grandes duelos que o Inter tem na busca por um título na temporada, na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Acontecerão mudanças no time do técnico Roger Machado? A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. No primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link da KTO. Te registra, se tu não tem registro ainda, vai pelo meu link. Te registra pelo meu link lá na KTO, que é uma barbada. Em um minuto e meio, tu tá registrado e tu pode dar uma brincada e dar uma olhada nas melhores odds, porque tem muitos jogos rolando nesse meio de semana. Não perde tempo, tá certo? Bom, rapaziada, vamos lá. O Inter vem de 3 vitórias depois da parada pro Super Mundial. Algumas contestações em relação a principalmente a atuação contra o Vitória, que foi o jogo desses 3 que o Inter teve mais dificuldade. O Inter melhorou, é verdade, contra o Ceará, mas sofreu no final do jogo e uma atuação muito mais segura, apesar daquele finalzinho ali de jogo ontem na vitória por 2-1 contra o Santos, fora de casa lá na Vila Belmiro, a primeira vitória do Inter fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Isso coloca aquela pulga atrás da orelha de todo mundo. Será que esse vai ser o time que o Roger vai colocar nas Copas? Esse time base que venceu principalmente o Ceará e o Santos ontem no Beira-Rio? Para muitos, ele é o time mais próximo daquilo que o Inter teve de melhor nessa temporada. Mas sim, existe uma grande possibilidade de algumas mudanças acontecerem na equipe titular. Vamos lá. O time do Inter que jogou contra o Ceará e venceu ontem o Santos começou com o Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel à zaga e Bernabé na lateral esquerda. Thiago Maia o primeiro volante, mais à frente o Bruno Henrique, de um lado Wesley, principalmente pela beirada direita, Carboneiro pela esquerda, Alan Patrick centralizado e na frente Rafael Borré. Quais são as considerações que a gente pode fazer que podem até quem sabe gerar uma mudança nesse time do Internacional? Na defesa, eu coloco apenas uma possibilidade de mudança, tá? Os últimos jogos do zagueiro Vitor Gabriel é um garoto, começou esse ano, enfim, que fez uma adaptação, né? Ele vira zagueiro com o Roger, mas ele é lateral esquerdo de origem. O Vitor Gabriel, nos últimos 2 jogos, ele teve alguns momentos de insegurança. E em determinado momento, depois ali da conquista do Gauchão, o Vitor Gabriel tem uma lesão na final contra o Grêmio no Beira-Rio, o Roger coloca o Juninho, que foi contratado junto ao Midtjylland da Dinamarca, e o Juninho faz boas atuações ao lado do Vitão. Então eu não descarto 100% uma possibilidade de uma entrada do Juninho nesse time titular, quem sabe um zagueiro mais maduro, mais afirmado em relação ao Vitor Gabriel, e repito, eu não estou aqui contestando qualidade do Vitor Gabriel, porque ele já demonstrou muita qualidade, e sim a possibilidade do Roger optar por um jogador mais experiente, mais cascudo, com experiência antes no futebol brasileiro e depois no futebol europeu. Essa não é uma tendência, mas é uma possibilidade que eu estou abordando aqui com vocês. No meio para frente, aí sim, a gente pode ter maiores mudanças. Começando pelo primeiro volante. O Inter trouxe o Richard para ser o substituto do Fernando. Mas vale a gente salientar que o Thiago Maia foi bem nos últimos 2 jogos. Então eu acho que tem sim uma disputa entre Richard e Thiago Maia nesse meio de campo do Internacional. Mais à frente, Bruno Henrique. Esse cara deve ser sacado do time, porque o Inter está em vias de contratar o Alan Rodrigues, do Argentino Júnior, volante uruguaio de 25 anos, camisa 8, que é um jogador que o Inter está fazendo um investimento importante, entre 4 e 5 milhões de dólares para contratar esse jogador. Viveu uma novela nas últimas semanas para isso, então é um atleta que o Inter espera que chegue para ser titular. Se não direto no jogo de ida contra o Fluminense, quem sabe para o jogo de volta e principalmente para os duelos daí contra o Flamengo na Copa Libertadores da América, mas essa é a expectativa do Internacional, ter o Alan Rodrigues o quanto antes, e sim, ele vem para ser titular
como segundo volante do Inter, tá? Então eu falei de um zagueiro que pode ter uma troca, primeiro volante pode ter uma troca, é até uma tendência, e o segundo homem, quem tá vindo, é para ser titular, que é o Alan Rodrigues. E aí eu quero ir para as pontas, porque ali tem uma dúvida assim. O Carboneiro não vinha fazendo grandes atuações nesse seu retorno, os jogos contra Vitória e Ceará foram bem ruins do Carboneiro, mas ontem ele foi bem, fez um golaço, driblando o goleiro do Santos, mereceu, né? Fez um bom jogo o Carboneiro, e ao que tudo indica ele deve ser o titular. Mas tem uma outra questão, o Wesley já falou que se sente mais confortável jogando pela esquerda do que pela direita. O Carboneiro não pode jogar pela direita? Não, não é isso, ele pode jogar pela direita. Mas tem um jogador que está voltando, deve voltar inclusive contra o Vasco a ser relacionado, depois de uma cirurgia no cotovelo, que é o Vitinho, que se sente em relação ao Carboneiro mais confortável para jogar do lado direito. Então essa poderia ser uma troca ali na frente para esses jogos contra Fluminense e Flamengo, tá? Mas essa também dá para colocar como uma dúvida, entre Carboneiro e Vitinho, quem é que vai ser o titular nesses confrontos? Repito, eu gosto muito dos dois jogadores, tá? Acho os dois muito bons jogadores. Eu sempre falei, eu sei que tem muita gente que não entende, eu gosto muito do Vitinho, tá? Inclusive, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Vitinho. Mas eu vou priorizar momento, e aí o momento é do Carboneiro, o Vitinho tá voltando do departamento médico. Com essas possibilidades, tá, gente, o time do Inter ficaria com Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel ou Juninho, e o Bernabé na lateral esquerda. Thiago Maia ou Richard, Alan Rodrigues, Wesley, Alan Patrick, Carboneiro ou Vitinho, e na frente, Rafael Borré. O Ener Valencia deve seguir no banco de reservas. Quem que eu escolheria? Eu iria, sim, para esses confrontos com Juninho, tá? Eu iria de Juninho e iria hoje de Thiago Maia. A gente ainda não viu nada do Richard, eu acho até meio arriscado ele começar a ser titular ali num confronto tão importante contra o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil, a não ser que, olha, nos treinos ele acabe barbarizando nos próximos dias e, de fato, dê condições pro Roger dizer, não, eu tenho que botar o Richard aqui, que ele tá pedindo passagem no time hoje. Mas eu acho meio arriscado. Então eu manteria ali o Thiago Maia, pelo menos pros confrontos contra o Fluminense. E aí eu manteria Carboneiro, mas daria uma olhada na possibilidade do Vitinho, e aí o resto do time que a gente conhece, Alan Patrick, Wesley e na frente o Borré. Qual seria o teu Inter para esses confrontos? Teria alguma mudança que tu faria? Tem uma outra mudança que eu não falei aqui que tu faria no teu time? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e eu volto à noite com mais vídeo de Inter aqui no canal com as principais informações do dia. Não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.